Antes do seu comentário, Cris, nós vamos trazer agora, para quem nos acompanha, como votaram os 34 deputados que compõem a Comissão Especial do Voto Auditável. Votaram sim a favor da PEC os deputados Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, Pinheirinho, do PP de Minas Gerais, Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, Felipe Barros, do PSL do Paraná, Haroldo Martins, do Republicanos do Paraná, Marco Feliciano, do Republicanos de São Paulo, Paulo Martins, do PSC do Paraná, Paulo Bentson, do PTB do Pará, José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso. Votaram contra a proposta Geninho Zuliani, do DEM de São Paulo, Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo também, Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, Raul Henri, MDB de Pernambuco, Júnior Mano, do PL do Ceará, Márcio Alvino, do PL de São Paulo, Edilásio Júnior, do PSD do Maranhão, Fábio Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, Rodrigo Maia, sem partido, do Rio de Janeiro, Tereza Nelma, do PSDB de Alagoas, Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, Marreca Filho, do Patriota do Maranhão, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Israel Batista, do PV do Distrito Federal, Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, Carlos Veras, do PT de Pernambuco, Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, Aliel Machado, do PSB do Paraná, Milton Coelho, do PSB de Pernambuco, Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul e Paulo Ganimi, do Novo do Rio de Janeiro. Repito, essa segunda lista, a relação dos deputados que votaram contra a PEC do voto impresso auditável. Cristina Grêmio, boa noite, Cristina, prazer tê-la aqui. Obrigada, Vitor, boa noite a você, José Carlos Bernardes, Zé Maria, Trindade, o Fiuza, que daqui a pouquinho está chegando, e também um abraço para o Augusto e para a Ana, que não puderam estar aqui hoje, e para a nossa audiência maravilhosa. Vou começar pelos votos que surpreenderam negativamente, aí, porque alguns ali, PCdoB, PT, esses aí o pessoal já sabia que iam contra, não por serem contra o voto auditável, porque eram a favor, né? A gente tem que sempre lembrar que todo esse pessoal aqui era a favor quando foi votado em 2015 o projeto do então deputado Bolsonaro, e nas outras vezes também que outros parlamentares trouxeram essa discussão, todo mundo era a favor, todo mundo queria mostrar para o eleitor que é a favor de mais lisura no processo, de mais transparência, o que parece ser muito lógico, né? Deveria ser uma vontade de todos. E aí viraram a casaca porque, obviamente, é para derrubar o presidente, para fazer oposição, então tem que ser contra tudo. Mas aqui, Paulo Ganimi do Novo, o Kim Kataguiri do DEM, embora sejam deputados que se dizem independentes e que já há muito tempo não votam favoravelmente às pautas do governo, foram considerados pelos eleitores, ontem nas redes sociais estavam um rebuliço danado, como traidores, porque efetivamente se dizem liberais, se dizem preocupados com uma pauta que é a da maioria dos brasileiros, e na hora que essa pauta, que é a pauta do momento, como diz o Zé Maria Trindade, essa é a pauta do Brasil no momento, não tem outra. A gente sabe que tem outras muito importantes, ou tão importantes quanto, mas o país inteiro está mobilizado já há algumas semanas em torno disso, não à toa. Centenas de milhares de pessoas foram para as ruas no último domingo para discutir apenas esse assunto. Só queriam demonstrar apoio a esta pauta específica. Então, é a pauta do Brasil. E esses deputados aqui, com mais alguns outros da lista, claro, decepcionaram e muito, porque pensava-se que eram deputados que, embora sejam em vários momentos oposição ao governo, eles pensem no Brasil e demonstraram que estão de costas para o país. Me chamou a atenção ontem do que eu acompanhei ali da votação, os depoimentos de alguns deputados que são contra, porque eles tentavam justificar exatamente por que mudaram de opinião, porque a população a essa altura já sabe, estão os vídeos aí na internet, todo mundo já viu quem antes era a favor e agora é contra, como Rodrigo Maia, né? Tem muita gente aí que mudou da água para o vinho. E um deles me chamou muita atenção, que foi o Arlindo Chinaglia, do PT, porque a alegação dele, para mim, foi a mais estapafúrdia de todas as que eu ouvi. Ele disse que nem o voto impresso é garantia de auditagem, porque, olha a desculpa, porque a impressora pode borrar a tinta e o voto ficar borrado. Ele não entendeu, ele não leu
o relatório do deputado Felipe Barros, ele não leu a proposta de emenda à Constituição, porque o eleitor ele só aperta o confirma se o voto aparecer ali e ele confirmar. Se tiver borrado, ele vai chamar o mesário e dizer, olha, não estou vendo, não sei se foi aqui o nome do candidato que eu escolhi. E alguma coisa vai ter que ser feita com aquela urna para aquele eleitor registrar de novo aquele voto. Então, ele realmente estava tentando se justificar, mas tentando justificar o injustificável. E assim foram vários outros. Para a população, ficou muito claro que é uma mera briga política. Não é a intenção de ter eleições limpas ou de se mostrar para o eleitor como alguém preocupado com transparência. Muita água vai rolar nessa história aí, até porque agora a gente teve, né? Você anunciou aí, Vitor, essa notícia de última hora, o Pingos entrando no ar e o Arthur Lira, falei Arlindo Chinaglia, ficou com o nome na cabeça. O Arthur Lira anunciando que vai levar a plenário, que está muito alinhado, inclusive, deu uma prova de que está muito alinhado com o governo e com a população, né? Porque percebeu que essa é uma pauta urgente e que a população quer ver debatida, discutida e votada por todos os representantes, não só por aqueles 30 e poucos ali da comissão especial. E já que você mencionou, Cris, essa declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, nós vamos acompanhar agora o pronunciamento em que o presidente da Câmara anunciou que a PEC vai sim ser levada a plenário. Vamos acompanhar. O Brasil tem enormes desafios, como as reformas tributária, administrativa, questões ambientais que serão focadas nesse segundo semestre na pauta da Câmara, o combate à pandemia, com o avanço da vacinação, além da criação de condições socioeconômicas para a geração de emprego e renda. O voto impresso está pautando o Brasil. Não é justo com o país e com o que a Câmara dos Deputados tem feito para enfrentar os grandes problemas do Brasil desde que assumi a presidência dessa casa. Avançamos em muitas questões, atualizando e modernizando a legislação e retirando da gaveta projetos que estavam represados há muito tempo. O Brasil sempre teve pressa e o momento atual é ainda de maior urgência. A Câmara dos Deputados é a casa das leis. Infelizmente, assistimos nos últimos dias um tensionamento, quando a corda puxada com muita força leva os poderes para muito além dos seus limites. A Câmara dos Deputados sempre se pauta pelo cumprimento do regimento e pela defesa da sua vontade, que é a expressão máxima da democracia. Pela tranquilidade das próximas eleições e para que possamos trabalhar em paz até janeiro de 2023, vamos levar sim a questão do voto impresso para o plenário, onde todos os parlamentares eleitos legitimamente pela urna eletrônica vão decidir. E eu friso, foram eleitos todos pela urna eletrônica. Para quem fala que a democracia está em risco, não há nada mais livre, amplo e representativo que deixar o plenário manifestar-se. Só assim teremos uma decisão inquestionável e suprema, porque o plenário é a nossa alçada máxima de decisão, a expressão da democracia, e vamos deixá-lo decidir. Esta será a minha decisão, que precisará, lógico, ser corroborada, porque sempre faço ouvindo. Tenho consultado vários líderes e faremos uma reunião na segunda-feira com todos os líderes dessa casa para tratar de tributária, para tratar de eleitoral e para tratar da questão da PEC no plenário. Então, o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Queremos ouvi-lo também a respeito disso, José Carlos Bernardi, com a gente aqui nesta sexta-feira. Seja sempre bem-vindo, Bernardi. Boa noite. Valeu, boa noite, Vitor. Eu sei que você voltou de férias mais branco do que saiu, né? Pegou um frio, uma geladeira nas suas férias, né, Vitor? É isso aí. Boa noite, Zé Maria. Salve, salve, meu querido. Salve também a Cristina Gremel e ao Guilherme Fiuza. E especialmente você que acompanha esse programa, que é talvez
Não, com certeza, o melhor programa do rádio brasileiro, também agora na televisão, né? Olha, eu tenho acompanhado as notícias, apesar de estar em casa com uma suspeita muito forte de estar com Covid, estou aqui, eu gosto de estar no estúdio, mas estou hoje em casa com a voz um pouco alterada. Eu tenho acompanhado essas notícias e esta semana, como disse o Zé Maria, foi a semana. Até para completar, eu fiquei doente. Bom, mas que semana foi essa, gente? Uma coisa, começamos com manifestações no Brasil inteiro. O Brasil foi às ruas no primeiro dia da semana, no domingo, e aí já começou o tiroteio, bombardeio na segunda-feira. Vamos lembrar que o brasileiro que elegeu o Jair Messias Bolsonaro como presidente não elegeu um cachorro vira-lata, ele elegeu um pitbull, porque é desta forma que Bolsonaro se posiciona. Ele sempre foi belicoso, ele sempre foi brigão, ele sempre esteve numa posição de ataque, até porque é militar e, como militar, ele tem essa postura de não deixar passar barato. Mas ele tem deixado. Ele deixou 2 anos, praticamente, o STF nadar de braçada, dar facada. Além da facada que ele recebeu na barriga, o STF tem dado facada nas costas de Bolsonaro, atropelando o processo jurídico brasileiro, tornando o Brasil uma insegurança jurídica total. E o Bolsonaro tem ficado quieto. Parece-me que agora o pitbull acordou, saiu da casinha e está mordendo, gente. Está mordendo a ponto de ir para cima de 2 ministros, não contra a corte, mas contra as decisões que são decisões de ministros. E, ora, por que será que o TSE não é o primeiro órgão do Brasil a querer que as eleições sejam limpas, transparentes, a olho nu para qualquer brasileiro? Por que será que o STF ou o TSE não tem, nesta pauta, ido nesta tendência de que o eleitor que é soberano brasileiro, que é o primeiro artigo da Constituição, o povo é soberano? Por que a soberania do povo tem que ser colocada numa sala secreta, chamada sala cofre, com acesso a pouquíssimas pessoas, e lá, então, serem revelados os números da votação? Eu quero dar os parabéns ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que não desrespeitou em hipótese alguma a comissão que ontem teria sepultado essa decisão de levar a PEC adiante, mas hoje ele, como presidente da Câmara, recoloca na pauta, em votação. Quem vai votar são os 513 deputados. Os 513 deputados vão apreciar essa pauta, essa PEC 135 da deputada Bia Kicis, e depois deve partir para o Senado. E a posição do soberano povo, qual deve ser? A posição do povo que é soberano, ou pelo menos deveria ser soberano nesta nação, é não se calar. É cobrar do seu parlamentar a sua posição, se você é contra ou se você é a favor. Gente, do sofá, ninguém salva um país. E antes da análise do Guilherme Fiuza, já aqui com a gente também, a gente traz mais um trecho aqui da declaração do presidente da Câmara, Arthur Lira, no momento desse anúncio de que a PEC vai a plenário. Vamos acompanhar. O presidente da República tem o seu gabinete, a Suprema Corte tem os seus juízes e o Ministério Público Federal tem um Procurador-Geral da República. Tem no Procurador-Geral da República firmeza e responsabilidade constitucional, todos ciosos do seu espaço institucional. E a Câmara dos Deputados é a casa mais democrática, onde o voto livre reverbera sempre a vontade popular. Ouvir a casa, ser a voz de todos os deputados, sermos nós e não eu, coisa que venho repetindo constantemente para todos vocês. Por isto, essa é uma decisão coerente com minha trajetória de homem público que não foge ao debate. Repito, não contem comigo com qualquer movimento que rompa ou macule a independência e a harmonia entre os poderes. Ainda mais como chefe do poder
que mais representa a vontade do povo brasileiro. Este é o meu papel e não fugirei jamais deste compromisso histórico e eterno. O botão amarelo continua apertado. Segue com a pressão do meu dedo. Estou atento 24 horas. Atento todo o tempo. Todo o tempo é tempo. Mas tenho de certeza que continuarei, e eu quero deixar isso de maneira bem clara, pelo caminho da institucionalidade, da harmonia entre os poderes e da defesa da democracia. O plenário será o juiz dessa disputa, que, infelizmente, já foi longe demais. Muito obrigado a todos. Análise de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor Brown, Bernardi, Cris, Zé Maria. Boa noite a todos. De fato, o tom do presidente da Câmara, Arthur Lira, é um tom muito bom, é um tom de chamamento à harmonia, é isso que o país precisa. Agora, ele precisa da colaboração do poder que hoje desestabiliza, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui diante de uma questão que às vezes fica mal entendida, porque parece não é o Bolsonaro brigando com o Barroso, não tem nada disso, não tem nada disso. O Supremo Tribunal Federal atua de forma a desestabilizar a democracia antes de Bolsonaro. Antes de Bolsonaro. O ex-presidente Michel Temer sabe muito bem disso, mas aparentemente não aprendeu, porque já está aí entrando nos manifestos, né? Vamos tentar formar aqui uma impressão de um consenso contra os arroubos do presidente. Isso aí é conspiração, tá? Isso aí é conspiração. E o Temer devia saber o que é conspiração, porque ele foi objeto, foi alvo de uma conspiração durante mais ou menos 1 ano e meio, né? De maio de 2017 até o final do seu mandato, ele foi perseguido, primeiro por uma orquestração, uma história inventada, que teve guarida no Supremo Tribunal Federal, com o ministro Luiz Edson Fachin aceitando uma delação imprestável, a partir de uma denúncia indigente do ex-procurador Janot, cujo braço direito estava instruindo o delator, que era o senhor Joesley Batista, que terminou preso desta manobra e sua delação foi suspensa. Isso era uma armação, isso era uma articulação, e o STF deu guarida a isso. Então, só para nós lembrarmos, e antes, né, durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, também o STF, né, presidente Arthur Lira, este STF, com esta composição, o senhor deve se lembrar, ele já agiu no início do rito de impeachment de Dilma Rousseff para interferir, como agiu de novo agora, para interferir na Comissão Especial do Voto Auditável, na época da comissão do impeachment. Todos deveriam se lembrar disso. E depois fez também uma excrescência ao manter os direitos políticos de Dilma Rousseff, a presidente que sofreu o impeachment. Então, quem traz a desestabilização política no Brasil hoje chama-se Supremo Tribunal Federal. Com arroubos, com retórica, com ministros dizendo que há um desgoverno, com provocações. Então, já está claro, né, que isso não é aí uma visão que possa ser favorável ao presidente atual, não tem nada disso. Já citei 2 presidentes para trás. E o STF com o mesmo tipo de ação. Esse tipo de ação não presidente Arthur Lira, esse tipo de ação do STF não tende à conciliação, não tende à harmonia. Ele é um fator de instabilidade, um fator de provocação.
E o evento em que o presidente da República passou a dirigir críticas a alguns dos ministros do STF foi o momento em que o STF dobrou a aposta aí a partir do Tribunal Superior Eleitoral, tratando com desdém denúncias importantíssimas, que ninguém tirou da cachola, não, que veio de laudo da Polícia Federal, com o próprio TSE respondendo no relatório da Polícia Federal. O que está lá? Está lá, presidente Arthur Lira, que no ano de 2018, nas eleições de 2018 e nos meses pregressos, pelo menos um invasor passou mais de 6 meses dentro do sistema, com códigos-fonte, com acessos ao coração do sistema. E a extensão do que ele tenha feito, eventualmente de desvio, de emprenhar urnas, de fraude, como nós sabemos que é possível, como já exaustivamente demonstrado pelos técnicos, mas que uma parte da sociedade, da imprensa, do STF, quer fingir que não existe. E também quer fingir que não viu o povo na rua, porque você não vê na imprensa, né? Tem ali uma foto ali de má vontade e tal. Não, o país passou um domingo na rua, o país inteiro, de norte a sul, exatamente por essa questão, presidente Arthur Lira, por essa demanda da sociedade brasileira, porque ela está desconfiada do sistema eleitoral com toda a razão. E o que o senhor acha? Que ambiente saudável é esse em que você abre o jornal e não vê? Você abre um site, a primeira página de um site importante, vários fizeram isso, você não vê nada. Alguém acha saudável esse ambiente? Alguém acha que está tudo orgânico, tudo natural? Não pode estar. Pois bem, então aconteceu esse evento. O sistema é mais do que vulnerável, diferentemente do que vinha dizendo o ministro Luiz Roberto Barroso. E como se dará ou se daria a investigação sobre a invasão que se deu? Isso aqui não é uma conjectura que eu estou fazendo, é a invasão que se deu. Como se faria essa investigação? Não se fará, porque os arquivos foram apagados. Os arquivos que dariam às autoridades competentes a possibilidade de ver qual foi a extensão da violação do sistema eleitoral brasileiro em 2018 foram apagados. Aí eu pergunto ao presidente Fux, ao presidente Barroso do TSE, ao ministro Alexandre, que arrolou aí o presidente da República no famigerado inquérito das fake news, chamado de inquérito do fim do mundo, né? pelo ex-ministro Marco Aurélio Mello. Todas essas ações provocativas, eu pergunto a todos eles, por que apagou? Por que foram apagados os arquivos da eleição de 2018 que foi violada? Foi violada, segundo a Polícia Federal. Não vimos nenhum desmentido aqui. E o TSE confirmou. Então, Vitor, diante deste quadro de suspeição, a população passa a querer o aprimoramento desse sistema, presidente Arthur Lira. Isso não é um capricho. É louvável a postura do senhor de pacificação, é a minha também, embora a minha não tenha nenhuma importância, mas como pessoa comum, a minha é também. Construção, harmonização, conciliação. No entanto, o árbitro da eleição precisa contribuir, presidente Arthur Lira. E ele não está contribuindo. Ele está ostensivamente negando fatos, fingindo que não vê, dando respostas tiradas em rede social, em perfil oficial. Ele está provocando o presidente da República, que reage, como disse o Bernardi, ao modo dele. O Temer reagia de outra forma. Mas, presidente Temer, o senhor não há de ter esquecido o que o senhor sofreu. As tentativas também de parte do STF de prorrogação indefinida de investigações sobre o senhor, que só poderia ser para atacá-lo politicamente, porque uma vez saído do palácio, o senhor não teve mais esse problema. Então, presidente Arthur Lira,
Nós precisamos, sim, da harmonização, mas o judiciário precisa fazer a parte dele. E dentro do judiciário, a corte que preside as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral.